pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dar algumas dicas de propostas pedagógicas que a gente pode estar trabalhando com as crianças, os conceitos de pequeno, grande, de peso, pesado, leve, né? E esse tipo de conceito, de quantidade, pouco ou muito, tá? Eu vou dar algumas sugestões de atividades. A gente sabe que as crianças bem pequenas, elas aprendem através das experiências, né? Então, cabe ao professor propor uma experiência, propor um determinado material ou propor algum determinado desafio para que as crianças consigam cumprir, né, a maneira delas, para que elas possam pensar como vão fazer, né? Bom, mas as atividades são sempre realizadas pelas crianças, tá? Essas atividades de experiência, né? E eu vou propor aqui algumas atividades que podem ser feitas, né? Nós temos a do gelo, né? Um cubo de gelo. A gente pode estar congelando um objeto dentro do gelo para a criança observar o derretimento do gelo, né? Esse efeito, né, do descongelamento, né, da água, o sólido, o líquido, o frio, o quente. Pode estar trabalhando com um pouquinho de água morna, né, num conta-gotas, ou pegando com a concha, jogando água morna sobre o gelo, observar o derretimento, esse efeito de esquentar, né, de temperaturas, né, pode ser trabalhado. E nós temos outras sugestões aqui, atividade de peso. A criança carrega um objeto, transporta um objeto de um local a outro, né? Coloca o objeto sobre um lençol, uma toalha, uma fronha, qualquer coisa que seja, objetos de diferentes pesos, né? Para a criança segurar a ponta do lençol e transportar o objeto, para estar sentindo, né, o peso. E aí você pergunta, qual é mais leve? Esse ou esse? Qual é pesado? Tá pesado? Né? E aí você vai trabalhando com a experiência, né? E pode estar fazendo questionamentos, perguntas, né? Você coloca um objeto pesado e comparando com o outro, fazendo sempre esse comparativo, um objeto mais leve e um pesado, para que ela possa comparar uma coisa, um objeto com o outro, né? Tem o boia funda, que também trabalha um pouco o peso, mas a gente sabe que o objeto na água, ele tem outro comportamento, outra resistência do que ele teria fora da água. Então, mas também tem essa brincadeira do boia funda, transpor a água de um pote para o outro com o auxílio de uma esponja, né? A criança coloca a esponja dentro do pote com água, né? E deixa absorver a água, aperta e transpõe a água de uma tigela para outra. E aí nessa atividade você pode a criança pode observar, né, o cheio e o vazio, né? Essa atividade pode estar trabalhando isso, a capacidade de um recipiente para o outro. Você pode trabalhar com um recipiente grande e um pequeno, para ela ver que a água que estava de um pote não está cabendo na outra, ou você pode trabalhar com potes do mesmo tamanho, para ela só transpor, fazer o cheio e vazio, né? Encher garrafinhas, né? Transpor também água de um balde, encher o copo e tá enchendo a garrafinha em dupla para ver quem consegue encher primeiro. É uma brincadeira, né, de incentivo, de competição, de ver quem consegue encher mais rápido, né? Também é muito legal. As crianças gostam muito, também trabalha esse conceito do vazio para o cheio, né? Quem encher primeiro tem que estar mais cheio, ou não conseguiu encher tudo, vamos ver qual encheu mais, qual está mais cheio, fazendo a comparação entre os dois recipientes com água. Tem outra atividade de peso, mas esse é para crianças maiores, que é com cabide, né? Você pode estar colocando aí, na foto tá um baldinho, mas a gente pode estar colocando uma sacola,
né, para estar fazendo em casa, porque muitos não tem baldinho, uma sacola, e colocar um objeto dentro de uma sacola e dentro da outra, ver qual objeto vai pender, a balança vai pender mais, a inclinar, né, dando para visualizar qual é o peso maior entre dois objetos aí, né, fazendo essa comparação. Mas isso eu acho que é para criança um pouco maior, tá bom? Tem essa atividade com venda nos olhos, a criança pode sente as texturas, né, eles podem estar trabalhando o macio, o duro, o liso, o áspero, né, através do tato, tá sentindo essa diferença, né, e aí vendando os olhos, a criança consegue perceber, né, está mais atento a essa percepção tátil, né, não visual, mas só o sentir, né, trabalhando esse sentido com esses conceitos, né, macio, duro, liso, áspero, através do tato, tá? Essa atividade de pouco e muito também é interessante você colocar, misturar, aqui tá feijões e milho, né? Pedir para a mãe colocar um pouquinho de milho misturado no feijão, para que a criança separe, faça essa separação, tá? De um tipo de um elemento para o outro. Se tiver feijão, pode ser botõezinhos, misturado a outros objetos, separar, né? Por cor, separar um botão da cor do outro botão. Aqui no caso, separar o milho do feijão, né? E aí coloca menos milho, quantidade menor de milho, misturado com uma quantidade maior de feijão. E aí a criança separa, né? E você pode estar observando como a criança vai separar. Se ela vai pensar, poxa, é mais fácil tirar o milho do feijão e só ir tirando o milho. Ou se ela vai colocar num pote o feijão, no outro o milho. E aí como ela vai usar essa estratégia de separar, né? E aí você pergunta qual elemento está em menor quantidade. O que tem menos, o feijão ou o milho? Qual que tem mais, né? Depois que ela separar no recipiente. Qual pote está mais cheio, né? E aí você trabalha a quantidade, né? E também separação por cor, por tipo, né? De atributo, né? Se não for elementos diferentes, separa por cor, qualquer coisa que seja, pode ser botões, separar pelas cores. E aí você pergunta qual tem menos e qual tem mais. Então é isso, gente. No próximo vídeo eu vou dar dicas de como trabalhar com elementos da natureza, tá bom? Vários campos de experiência com os elementos da natureza, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo. Tchau!